Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. Hoje vamos falar sobre a multiplicação e a potenciação de frações. Na nossa atividade anterior, estudamos a adição e a subtração de frações. Agora, daremos continuidade ao estudo das operações com frações. A multiplicação de frações, ela é ainda mais simples do que a adição e a subtração, pois não há necessidade de igualar os denominadores para efetuar a operação. Basta multiplicar os denominadores entre si e também multiplicar os numeradores da mesma forma. Lembrando sempre que o resultado de qualquer operação entre frações deve ser apresentado na forma irredutível. Observe os exemplos a seguir. Nosso primeiro exemplo, precisamos multiplicar 5 terços vezes 3 meios. Então, vamos multiplicar o numerador pelo numerador, 5 vezes 3, 15. E o denominador pelo denominador, 3 vezes 2, 6. Como tanto o 15 quanto o 6 são múltiplos de 3, podemos simplificar esta fração dividindo os dois números por 3 e obtemos como resultado, na forma irredutível, 5 meios. Também é possível simplificar as frações antes de efetuar as multiplicações. Veja, eu percebo que nesta multiplicação eu tenho um 3 no denominador e outro 3 no numerador. Então, eu vou dividir os dois por 3, ficando com 3 dividido por 3, 1. Então, 5 vezes 1, 5. E aqui também, 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 2, 2. E o resultado já sai na forma irredutível. Você pode optar por simplificar antes de multiplicar ou depois de efetuar a multiplicação. Segundo exemplo, vamos multiplicar 4 terços vezes 5 meios. Então, eu multiplico numerador pelo numerador, 4 vezes 5, 20. E denominador pelo denominador, 3 vezes 2, 6. Como tanto o 20 quanto o 6 são múltiplos de 2, eu posso simplificá-los dividindo por 2. 20 dividido por 2, 10. 6 dividido por 2, 3. E este é o resultado na forma irredutível. Agora, simplificando antes de efetuar as multiplicações. Veja, eu percebo aqui que tanto o 4 quanto o 2 são divisíveis por 2. Então, eu vou dividir 4 por 2, 2, e multiplico por 5. 2 vezes 5, 10. Aqui, 2 dividido por 2 dá 1. Então, 3 vezes 1, 3. E o resultado já sai na forma irredutível. Podemos também multiplicar uma fração por um número natural. Veja, 5 vezes 4 terços. O número 5 é um número natural. Eu posso considerar que ele tem um denominador 1. Então, eu faço 5 vezes 4, que dá 20. E 1 vezes 3, que resulta em 3. Esta fração, ela já é irredutível. Não existe nenhum número que eu possa dividir tanto o 20 quanto
o 3 sem sobrar resto. Então, a multiplicação já está pronta. Segundo exemplo, 5/3 vezes 3. Aqui também eu tenho o 3, que é um número natural. Posso considerar que ele tem denominador 1. Então, eu multiplico 5 vezes 3, que resulta em 15. E 3 vezes 1, que resulta em 3. 15/3. Como tanto o 15 quanto o 3 são múltiplos de 3, eu posso simplificar esta fração. 15 dividido por 3, 5. 3 dividido por 3, 1. Vejam que eu não preciso escrever o denominador 1. Podemos também simplificar antes de multiplicar. Então, eu teria 5 vezes 3 e aqui 3 vezes 1, que é 3. E antes de multiplicar 5 vezes 3, eu já posso simplificar o 3 do numerador e o 3 do denominador, resultando em 5. Aplicações para as multiplicações de frações. A primeira aplicação que eu posso fazer da multiplicação de frações é o cálculo da fração de uma quantidade. É comum encontrarmos perguntas como: quanto vale 2/3 de R$90? Para calcular uma fração de uma quantidade qualquer, devemos multiplicar a fração pela quantidade dada. Observe os exemplos. 2/3 de R$90, eu multiplico 2/3 vezes 90. 90 teria denominador 1. Então, eu faço 2 vezes 90 e 3 vezes 1. 2 vezes 90, 180. 3 vezes 1, 3. 180 dividido por 3 resulta em 60. Assim, 2/3 de R$90 são R$60. Veja que aqui no final da conta, eu posso simplesmente dividir o numerador 180 pelo denominador, que é 3. Mais um exemplo. 1/4 de 500 gramas. Então, eu vou multiplicar 1/4 vezes 500. O 500 teria denominador 1. Então, eu faço 1 vezes 500 e 4 vezes 1, resultando em 500 quartos. Eu posso dividir 500 por 4 e o resultado é 125. Assim, 1/4 de 500 gramas são 125 gramas. Terceiro exemplo. Marta tem um negócio onde vende ovos em embalagens de 1 dúzia, ou seja, 12 ovos. Um de seus clientes pede apenas 5 cestos de 1 dúzia. Quantos ovos Marta terá que separar para este cliente? Teremos que fazer 5 cestos de 1 dúzia de ovos, de 12 ovos. Isso significa multiplicar 5 cestos vezes 12. 12 teria denominador 1. Então, vamos fazer 5 vezes 12 e 6 vezes 1. 5 vezes 12 resulta em 60. 6 vezes 1, 6. 60 dividido por 6 resulta em 10. Assim, Marta terá que separar 10 ovos para o seu cliente. Outra aplicação para a multiplicação de frações é a potenciação. Como a potenciação nada mais é do que a multiplicação de fatores iguais,
para efetuar a operação de potenciação entre frações, basta fazer sucessivas multiplicações. Para quem não se lembra da aula de potenciação, eu vou deixar aqui em cima no card o link para que você possa assistir a aula de potenciação novamente. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo: 2/3 elevado à quarta potência. Isso significa que eu preciso multiplicar 2/3 vezes 2/3 4 vezes. Então, eu fico com 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 16. E vou multiplicar também os denominadores. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 novamente, resultando em 81. Como não existe nenhum número que divida tanto o 16 quanto o 81 sem sobrar resto, esta fração já está na forma irredutível. Segundo exemplo: 4/5 elevado ao cubo. Isso significa multiplicar 4/5 vezes 4/5 vezes 4/5. Vou fazer 4 vezes 4 vezes 4 novamente, resultando em 64. E aqui eu faço 5 vezes 5 vezes 5 novamente, resultando em 125. Esta fração também já é irredutível, então o meu cálculo está pronto. Terceiro exemplo: 3/7 elevado ao quadrado. Isso significa fazer 3/7 vezes 3/7. Então, eu multiplico 3 vezes 3, que resulta em 9, e 7 vezes 7, que resulta em 49. Neste caso, a minha fração também já é irredutível. Quarto exemplo: 6/9 elevado a 1. Todo número elevado a 1 resulta nele mesmo. Então, o resultado seria 6/9. Neste caso, a fração não está na forma irredutível, porque tanto o número 6 quanto o número 9 são divisíveis por 3. Então, eu preciso fazer a simplificação. 6 dividido por 3 resulta em 2. E 9 dividido por 3 resulta em 3. O resultado desta potência na forma irredutível seria 2/3. Quinto exemplo: 8/15 elevado a 0. Nós vimos que todo número elevado a 0 é 1. Então, o resultado desta potência é 1. E o sexto exemplo: 1/10 elevado à quinta potência. O número 1 elevado a qualquer expoente resulta em 1. E o número 10 elevado a qualquer expoente, basta colocar o algarismo 1 seguido da quantidade de zeros indicada pelo expoente. Neste caso, 5 zeros. O resultado seria 1 sobre 100.000. Agora eu vou deixar alguns exercícios para que vocês possam treinar tudo que nós aprendemos até aqui. Antes de fazer os exercícios que envolvem multiplicação de frações, nós vamos recordar a adição e a subtração, resolvendo esses itens que estão no exercício 1. Se você não se lembra como se faz a adição e a subtração de frações, eu vou deixar o link da aula aqui em cima no card
para que você possa assistir novamente. Questão 2. Efetue as multiplicações abaixo. Nesta questão, não se esqueça que o resultado final deve estar sempre na forma irredutível. A questão 3 pede que você efetue algumas potências, lembrando também que, se for necessário, você deve simplificar o resultado e apresentá-lo na forma irredutível. A questão 4 pede que você determine a fração de algumas quantidades, conforme nós vimos na aplicação de multiplicação de frações. O exercício 5 é um probleminha. Luiz recebe R$ 2.800 de salário. Sabendo que ele gasta 1/4 de seu salário, ou seja, 1/4 de 2.800 com aluguel, qual o valor do aluguel da casa de Luiz? A questão 6 diz o seguinte: Ana faz doce para festas. Em uma encomenda de 100 docinhos, 3/5 dos 100 docinhos eram brigadeiros. Quantos brigadeiros havia na encomenda? E por fim, a questão 7 diz assim: Lúcia está treinando para percorrer uma maratona de 42 quilômetros. Após 2 meses de treino, ela já consegue percorrer 5/6 desse percurso, ou seja, 5/6 de 42 quilômetros. Qual a distância que Lúcia já consegue percorrer? E por hoje foi isso, eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!